Fala, carequetos e carequetos, tudo certinho? Carequinha hoje vai te aconselhar a pegar teu caderninho de anotações e se preparar, porque o vídeo de hoje vai ser daqueles bem loucos, cheio de informação. Há um tempo atrás eu fiz um vídeo chamado Ciência versus Religião. E apesar do nome, ele na verdade era sobre coisas que hoje em dia são afirmadas pela ciência, mas que as religiões já diziam há muito tempo atrás. Então eu falei do éter, que era chamado de quinto elemento na antiguidade, mas é bem parecido com o campo quântico na física quântica moderna. Falei do Big Bang, do Big Crunch, que já tinha sido profetizado pela teosofia lá no século XIX. Falei dos discos voadores e das bombas atômicas na mitologia indiana, e até de comprovação científica de que a gente viaja para outros mundos na hora da morte. Sim, científica, eu não tô louco não, corre lá que tu vê. Tá ficando doido, é menino? Então, para você que estava ansioso esperando uma parte 2, hoje Carequitos da Nabisco vai falar de anjos na física quântica, de como o livro O Segredo tem base científica, de que a mitologia nórdica não tá tão errada assim em dizer que existem 9 mundos, e até de terra plana. Sim, o Calvin Klein vai se meter a falar desse assunto espinhoso sim. Então, como eu sei que tu se amarra em ver eu falando bosta sobre assuntos científicos, eu sei agora que tu vai ali embaixo e deixar um like, se inscrever, tocar na sinaleta e deixar um comentário. E acho melhor tu se preparar, porque hoje teu mundo vai cair, seja ele plano ou não. Vai! Mundo caiu. O Careca é um cara que não entende muito esse ranço de cientista contra a religião. Quer dizer, eu até entendo que, segundo a história, os cientistas sofreram perseguição da igreja e tal, mas muito da ciência se deve sim à religião. É de conhecimento geral, ou pelo menos deveria ser, que as universidades, locais onde hoje em dia você tem um pensamento religioso é praticamente proibido, elas foram originalmente criadas pela igreja. E também vários cientistas tinham um pensamento religioso a respeito da ciência. Inclusive, o idealizador da teoria do Big Bang, veja só você, foi um padre belga chamado Georges Lemaitre. Sem contar que muita coisa que as religiões e mitologias antigas diziam, e que eram consideradas baboseira, hoje estão sendo descobertas ou comprovadas. E é sobre algumas delas que eu vou falar agora. Para mim, quando a ciência começar a desvendar os segredos do tecido da realidade, vai ser quando finalmente ciência e religião vão voltar a se comunicar como no passado, quando essas duas coisas eram uma coisa só. E os primeiros passos em direção a isso, sem dúvida, é a física quântica. A Bíblia diz que a fé move montanhas. E existe comprovação científica de que o pensamento religioso ajuda sim no processo curativo. Ah, careca, mas isso é mais uma questão psicológica. Se algo te der mais esperança e te fizer bem, seu corpo funciona melhor. Verdade, mas e se eu te falar que a física quântica já provou que a realidade também muda conforme a nossa observação? Que viagem é essa, velho? Eu não vou dar detalhes para o vídeo não ficar muito longo, mas existem experimentos científicos que mostram que as partículas subatômicas mudam de comportamento conforme elas são observadas ou não. Como assim, careca? Elas ficam dançando e param quando alguém olha? O Wade está chegando, pessoal! Um dos lugares, rápido! Tome isso, só! Não exatamente. E como esse é um assunto bem complicado, eu vou fazer uma alegoria que vai deixar mais fácil de entender. Imagina uma pista de Hot Wheels com duas rampinhas, uma A e uma B. Em cada uma dessas rampinhas tem um sensor de movimento que marca se passou um carrinho ou não. Aí eu solto o carrinho e ele aleatoriamente pega um dos dois caminhos. Só que imagina que essa pista está completamente coberta por um plástico preto e a única forma de saber qual caminho o carrinho pegou é verificando o que cada sensor marcou. Só que estranhamente é sempre o sensor que você verifica que registrou o carrinho. Se você olha no A, o carrinho passou pelo A. Se você olha no B, ele passou pelo B. E o mais bizarro disso é que se você olhar em dois, vai dar que o mesmo carrinho passou pelos dois sensores. Mas como isso é possível se é só um carrinho? Pois é isso que os cientistas vêm tentando explicar há décadas. As partículas subatômicas são registradas em dois sensores diferentes, ou seja, a mesma partícula pode estar em dois lugares ao mesmo tempo. Elas podem se comportar de formas diferentes, como um ponto ou como uma onda,
E talvez podem existir ou não existir ao mesmo tempo. Tudo isso dependendo se ela é observada ou não. O elétron decidiu agir diferente, já que ele sabia que estava sendo observado. E foi assim que os físicos entraram nessa terra estranha e misteriosa dos eventos quânticos. Mas o que tem isso de tão espetacular, careca? O que tem é que tudo no universo é feito de átomos, e todos os átomos são feitos de partículas como prótons, elétrons e outras menores ainda. Então, se essas partículas mudam o comportamento delas conforme quem observa, e o universo todo é feito de partículas, pela lógica, o universo poderia mudar conforme quem observa. E aí tu começa a entender as pessoas que associam esse tipo de pesquisa científica com livros como O Segredo. Para quem não conhece, O Segredo é um livro de autoajuda de 2006 que basicamente fala da lei da atração, onde o que você mentalizar acaba se realizando na vida real. E visto que o livro vendeu horrores, eu não duvidaria muito de que isso funcione. Tá bom. A lei da atração é um conceito muito explorado pelo kardecismo e tem inspiração na ideia oriental do karma, onde tudo que você faz acaba voltando para você. Mas pega um pouco também daquela ideia do Platão, do mundo das ideias, tudo existe no mundo das ideias antes de vir para o mundo real. Uma outra pesquisa parecida foi feita por cientistas japoneses que verificou que dependendo do que você falar e do tom de voz que você usar perto de um copo de água, as moléculas dela ficariam mais ordenadas ou mais caóticas. Mano, o nosso corpo é 70% água. Basicamente, os caras provaram que se eu falar coisas ruins ou for agressivo com você, isso vai abalar a estrutura atômica do seu corpo. Então, as religiões e cultos esotéricos estão há milhares de anos falando que a sua vibração pode alterar o seu entorno, e a ciência meio que está corroborando isso agora. Só besteira. Uma outra questão polêmica levantada pelos recentes estudos da física quântica seria a própria existência de Deus e seus anjos. Calma. Eu não tô dizendo que descobriram Deus não, e nem tô me referindo ao bóson de Higgs, que foi apelidado pela mídia sensacionalista de a partícula de Deus não. Na verdade, eu tô falando de uma relação muito mais interessante que isso. Desde Einstein, a física vem tentando explicar como o universo funciona. Vários cientistas já tentaram criar sistemas que explicassem coisas como a gravidade, eletricidade, magnetismo, por que os átomos se grudam uns nos outros e todas as mecânicas mais fundamentais da realidade. A teoria mais promissora que nós temos até agora seria a das cordas, que basicamente fala que dentro de cada partícula haveria uma corda que vibra, como se fossem cordinhas de violão mesmo. Quero ver outra vez Seus olhinhos de noite serena. Só que supa dupa mega blaster micro pequenininhas. E dependendo de como essa corda vibre, a partícula poderia ser um próton, um elétron ou um nêutron. Então, basicamente, a física quântica está falando de novo que o nosso universo é composto de vibrações. Mas além disso, a teoria das cordas diz que para esse conceito existir e realmente se encaixar com a visão que Einstein tinha da física, seria necessário que a realidade tivesse mais dimensões do que a gente conhece. 3 dimensões a gente sabe que o universo tem. Elas são largura, altura e profundidade. Uma outra forma de você entender isso é saber que no universo só existem 3 sentidos possíveis. Trás para frente, frente para trás, cima para baixo e baixo para cima, e esquerda para direita e direita para esquerda. Ah, mas tem, se eu fizer assim, assim, não tem. Qualquer outro sentido é só uma mistura. Tipo diagonal, que é de cima para baixo, mas também é da esquerda para direita, entendeu? Alguns dizem que uma quarta dimensão seria o tempo, porque a gente está sempre avançando no tempo, mas não dá para dizer exatamente que esse avanço é realmente de trás para frente, ou de cima para baixo, ou da esquerda para direita. É uma direção que não dá para entender. Muito complicado. Só que a teoria das cordas fala que provavelmente existem ao todo 10 ferrando dimensões, e em cada uma delas as leis da física ficariam mais doidas. Só que dimensões invisíveis que estão à nossa volta e a gente não percebe é uma coisa que as religiões falam desde que o mundo é mundo. E a coisa piora quando alguns cientistas falam que se houver vida nessas dimensões, elas teriam capacidades muito superiores às nossas. Porque, a gente vive num mundo tridimensional.
E por isso a gente tem as 3 dimensões de espaço e pode se mover nos 3 sentidos que eu falei. Se a 4ª dimensão realmente for o tempo, então alguém que vive nela poderia se mover pelo tempo. Na 5ª, sei lá, poderia ser pelo multiverso ou algo assim. Isso, inclusive, foi abordado no filme Interestelar, onde o protagonista é salvo por criaturas de dimensões superiores. Então, como diria o nosso saudoso Marcelo Rezende... Aí eu te pergunto... Qual a diferença disso para o conceito de Deus, deuses ou anjos? Tars Eu mesmo. sobreviveu. Em algum lugar, na 5ª dimensão deles, eles nos salvaram. E quem são eles? E por que eles iriam nos ajudar? Eu não sei, mas eles construíram esse espaço tridimensional dentro da realidade pentadimensional para que você entendesse. Ah, não tá funcionando. Eu não entendi o que ele falou. E o mais engraçado é que Interestelar é praticamente adorado por todos os fãs da ciência por ser extremamente fiel a vários conceitos científicos, como buracos negros, relatividade, e a parte dos seres que seriam tão superiores que a gente não consegue compreender. Essa parte tu também acha legal ou cientistete? Não sei. Isso não só se encaixa com a visão cristã dos anjos, como também o conceito de 7 céus existe no judaísmo e no islamismo também. A mitologia nórdica, inclusive, fala que toda a criação é composta de 9 mundos. Ah, mas a teoria fala de 10, careca. Esses números aí estão variando. Cadê seus estudos? Você é maluco, é? Ou você é idiota? Ok, um a mais ou a menos. O importante é entender que a física está afirmando que é possível existirem várias dimensões invisíveis e superiores às nossas, coisas que as religiões estão cansadas de dizer. Vale dizer que existe uma variação da teoria das cordas, chamada teoria M, que acrescenta uma dimensão a mais nas 10. E segundo cientistas como o Dr. Michio Kaku, um ser que habitasse a 11ª dimensão seria onipotente e onipresente. Novas teorias, chamada teoria das cordas, nos mostram mundos de dimensões mais elevadas, e a física quântica na escala microscópica também revela o fato de que poderiam haver universos paralelos. Em outras palavras, é como brincar de Deus. Por que caralhas eu não posso chamar isso de Deus? Não sei. E já que a gente está falando de Deus, anjos e quem sabe até do outro camarada lá de baixo, eu quero falar um pouco de psicanálise. Não entendeu que uma coisa tem a ver com outra? Calma que eu explico. É simples. Um dos conceitos mais fundamentais da psicanálise de Freud é que a mente da gente seria composta de 3 elementos básicos: o id, o ego e o superego. O id, que também é conhecido como inconsciente, são as nossas vontades. Sabe aquela vontade louca de comer um sanduba ou de dar uma porrada naquele seu coleguinha chato da sala? Isso é o id te ordenando a fazer o que ele quer. Só que aí tem uma porçãozinha do seu inconsciente, onde está registrado tudo o que você entende como certo e errado, que sempre te impede de fazer isso. Às vezes nem sempre, né? Mas... E no meio dos dois, perdido sem saber o que fazer, tá o ego, que é a sua personalidade, a parte consciente das coisas e que fica ali no meio, que nem um doido tentando negociar com o id e o superego. Tô com fome e esse salgado aqui tá dando uma sopa. Mas aí do nada tu lembra da imagem da tua mãe te batendo ou teu padre ou pastor falando que roubar é pecado. E aí cabe a você tomar uma decisão consciente se rouba o salgado ou não. Ladrão! Meu pau na sua mão. Lembra aquela imagem clássica do anjinho e do diabinho te atentando nos desenhos animados? É exatamente isso. Ah, então você tá dizendo que a psicanálise afirma que anjos e demônios são reais? Não, não é isso que eu tô falando. Mas diversas religiões ao longo das eras falam dos pecados da carne. E de que para você conseguir alcançar a iluminação, você tem que abandonar os desejos mundanos e se dedicar às coisas do espírito. Lembra da tal mortificação do corpo? De que para o espírito viver ou o corpo tem que morrer? Basicamente, isso tudo quer dizer que você tem que parar de dar bola pro que o teu corpo quer e dar valor à vontade do espírito. Eu não sei vocês, mas isso me soa exatamente como alguém que quer ignorar os desejos loucos do id e seguir a voz da razão do superego. Ah, careca, mas e a Terra plana? Eu tô aqui até agora só pra ouvir o que você tem a dizer sobre isso. Claro, porque o Garex não é bobo e tá segurando a audiência igual o programa do João Kleber, né? O segredo realmente que eu tenho pra contar pra você aqui é esse. Você é careca. Você sabe que eu não gosto de homem careca. Bom, vocês já estão cansados de saber que tem muita gente por aí que discorda da afirmação da ciência de que a Terra seria um globo e afirmam que ela seria, na verdade, plana, como um disco.
E aí todas as imagens e vídeos da NASA que mostram a Terra redonda seriam falsas. Bom, de fato eu acredito que a NASA mente e altera fotos sim. Eu tenho livros de pesquisadores que entrevistaram ex-funcionários e astronautas da NASA que afirmam que as fotos tanto de Marte quanto da Lua são mexidas antes de serem apresentadas ao público, sim. Uma fotografia da missão da Apollo 12 revela algo que não deveria estar ali. Se eles estão mesmo na Lua, por que vemos objetos refletidos em seus visores? Não era para ter nada lá. Então eu não vou afirmar que a NASA não mente, porque eu acho que sim, em alguns momentos ela mente sim. Só que a NASA não é a única agência espacial da Terra. E para a ideia da Terra plana existir, você tem que ignorar imagens da agência espacial russa, indiana, chinesa e até de agências independentes como a SpaceX, do Elon Musk. Então todas as agências espaciais do mundo estão mancomunadas nessa tentativa de enganar as pessoas de que a Terra não é plana. E para quê? Para não gerar um caos mundial? Para manter o controle da população? Para mim isso não faz sentido, porque a gente está falando de países que visivelmente são inimigos. Eu não acho que a China iria perder a chance de desestabilizar o Ocidente. E tampouco a Rússia iria manter uma mentira junto com os Estados Unidos desde os anos 60, se toda a corrida espacial da Guerra Fria foi só para descobrir quem era melhor e chegava à Lua mais rápido. Mas o ponto em comum defendido pelo pessoal da terraplanagem é que antigamente todo mundo achava que a Terra era plana e foi só na era moderna é que essa mentira da Terra ser uma bola surgiu. E isso também não é verdade, porque a gente tem gregos antes de Cristo calculando a circunferência da Terra e a gente tem hindus representando o avatar de Vishnu, Varaha, segurando a Terra redonda no seu focinho. Ah, mas tem imagens dele com a Terra plana também, careca. Beleza, mas e os textos? A forma de falar planeta Terra em sânscrito é Bu-Gola. Bu quer dizer planeta Terra e Gola quer dizer bola, redondo. Sem contar que tem passagens que falam com todas as letras que a Terra é redonda. Os sumérios, um dos povos mais antigos que se tem notícia, representavam o sistema solar como uma série de bolinhas em volta do Sol. Os babilônios, que eram mestres da astronomia, também já sabiam há muito tempo atrás coisas que a ciência só está descobrindo agora. Inclusive, a representação deles da Terra seria redonda embaixo e com várias camadas de céu fazendo uma curva em cima. Ah, careca, mas essa Terra aí tá plana. O que você tá vendo aí é a cúpula que fica em volta da Terra. Pô, mano, me desculpa, mas se você fala pra mim que a Terra é plana, mas é redonda embaixo e redonda em cima, pra mim, isso é muito mais próximo dela ser redonda do que plana. Nós acreditamos em um domo muito alto com o Sol a 5.000 km de altitude. 5.000 km? De norte a sul, o Brasil tem 8.000 km. Você está dizendo que o Sol é metade disso, quase? O Sol é 5.000 km. É pegar o Brasil, é metade do Brasil, deixar em pé, é a distância que o Sol tá. E a gente não consegue chegar no Sol com foguete? Não. A gente consegue pegar um carro... 5.000 km. A gente consegue atravessar o Brasil de carro de ponta a ponta e não consegue pegar um foguete pro Sol, que tá na metade do tempo? Que tem religiões que representam a Terra como sendo um disco? Tem. Mas as mais especializadas, digamos assim, em astronomia, falavam que é redonda ou pelo menos próximo disso. Existem muitos outros argumentos em favor da Terra ser redonda, principalmente científicos. Mas como a proposta desse vídeo é falar sobre as coisas que a ciência afirma, mas que já são faladas há muito tempo pelas religiões e mitologias, eu vou me ater só ao que elas dizem, ok? E como os indianos falavam também de discos voadores, de bombas atômicas, de radiação há 3.000 porrada anos antes de Cristo, dessa vez eu fico com eles. Pessoal, antes de terminar, eu quero falar duas coisinhas. Primeiro, eu quero agradecer ao amigo Fênix e ao amigo Thiago A por terem contribuído com aquele Pix esperto pro canal. Carex fica muito contente e agradece. Valeu, manos! E se você quiser auxiliar também, o link pro Pix sempre fica fixo no primeiro comentário. Tem o valeu ali nos 3 pontinhos debaixo do vídeo. E assim, ajudando o teu carequito favorito, ele fica muito agradecido e vai sempre citar o teu nome no próximo vídeo. A segunda coisa que eu quero dizer é que apesar de eu usar a persona do Professor Xavier, eu não sou professor.
Bem, eu até tenho licenciatura, ou seja, em teoria eu poderia ser professor, mas eu não tenho nenhuma especialização e nem pretendo trabalhar como professor. Então os meus vídeos não têm a proposta de serem realmente educativos. Eles são vídeos onde eu dou a minha opinião sobre diversos assuntos que eu conheço ou acho que conheço. Então sim, a minha opinião muitas vezes pode estar errada, seja por falta de conhecimento no assunto ou por não concordar com o pensamento vigente do mesmo. E eu tô falando isso porque tem gente nos comentários que vem dizer: ah, mas seus vídeos são resumidos, eles não são aprofundados e por isso não são 100% confiáveis. Mano, nenhum vídeo de YouTube é 100% confiável. Se você vê um vídeo do YouTube e não vai pesquisar depois, o errado é você, cara. Eu acho que hoje em dia nem vídeo de professores mesmo no YouTube são 100% confiáveis. Na minha opinião, o vídeo de YouTube serve para te introduzir a um assunto e despertar seu interesse para depois você ir pesquisar e estudar mais sobre isso. É por isso que eu não entro tão a fundo nos assuntos assim nos meus vídeos, porque eles têm a proposta de despertar as pessoas para coisas desconhecidas e fazer elas pesquisarem sobre essas coisas. E também porque o vídeo fica muito técnico e chato bagarai, tanto de ver quanto de editar. Ah, bom, então assim sim. E se você não gosta do que eu falo, acha que eu falo besteira, eu volto a dizer, como dizia a vovó Carex, a porta da rua é serventia da casa. Caracas. Porra! Mas para você que gosta do Careca e dá valor ao trabalho que ele tem de pesquisar o pouquinho que eu falo, eu deixo aqui meu muito obrigado e meu abraço. Aliás, não só um abraço, como também um beijo na esquiança. E tchau! O Sol e a Lua se encontram? Sim. Então eles rodam diferente aqui. Sim, cada um tem sua velocidade. Eles estão na mesma altura? Teoricamente sim e teoricamente não.